incumbido de tratar aqui foi sentença e coisa julgada. A primeira indagação que devemos fazer em relação a esta temática é se há alguma diferença entre a essência, o conceito de sentença previsto no Código de 1973 em relação ao Código de 2015. Se os senhores tiverem oportunidade de verificar, pelo Código de 73, no artigo 162, parágrafo 1º, a definição de sentença seria o ato do juiz que implica algumas das situações previstas nos artigos 267 e 269 do Código Revogado. Então, sentença seria o ato em que o juiz, analisando a questão, define com ou sem resolução de mérito. O interessante é que no artigo 267 do Código Revogado há a expressa menção de que o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Portanto, não obstante a alteração que teve no Código de 73, houve ainda um resquício da aprovação da sentença com o objetivo de extinção de processo. Já o novo Código, no artigo 203, parágrafo 1º, ele diz, na sua definição de sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, como extingue a execução. Em nenhum momento, pelo novo Código de Processo Civil, a definição de sentença tem vinculação com a extinção de processo. Em nenhum momento, pelo novo Código de Processo Civil, sentença tem por fim a extinção do processo. A sentença, pelo novo CPC, ela tem por objetivo, isso sim, exterminar, vamos dizer assim, terminar com a fase cognitiva do procedimento comum, ou com a execução. Nem mesmo quando o novo Código fala em execução, ele fala em extinção do processo de execução. Isso por quê? Porque, em razão, primeiramente, do princípio do sincretismo. A sentença não tem por objetivo extinguir o processo. A sentença tem por objetivo extinguir uma fase cognitiva do procedimento comum. E logo a seguir, no mesmo processo, a execução. É claro que, se nós formos ao mesmo código, o código atual, ele vai dizer que a forma de extinção do processo é pela sentença, evidentemente. A forma de extinção do processo somente ocorre pela sentença ou pelo acordo. Mas este não é o objetivo da sentença. O objetivo da sentença é a extinção da fase cognitiva ou da execução. É importante também observar essa ressalva que nós temos no artigo 203, parágrafo 1º. Ressalvada as disposições do procedimento especial. A essência da sentença está no parágrafo 1º. Extinguir a fase cognitiva do procedimento comum e extinguir a execução. Mas, se nós formos para os procedimentos especiais, lá nós vamos observar diversos dispositivos, na ação de consignação e pagamento, na ação de exigir contas, na ação de divisão e demarcação de terras, a expressão sentença. Como, por exemplo, nesse 545, parágrafo 2º, que trata da consignação e pagamento. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará. Aí você vai no 552, na ação de exigir contas. A sentença apurará o saldo e constituirá o título executivo judicial. Você vai no artigo 579, na demarcação. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais perito. O 581, a sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. O parágrafo único, a mesma coisa, ele usa a expressão sentença, e assim por diante. O que significa isso? Essa denominação sentença nos procedimentos especiais não está de acordo com a definição de sentença do parágrafo 1º.
Porque a sentença é o ato pelo qual o juiz, com ou sem resolução de mérito, extingue o procedimento comum. Mas nós não estamos diante do procedimento comum, nós estamos diante do procedimento especial. Então o legislador, ele ressalvou, toda vez que no procedimento estiver uma expressão sentença, sentença por equiparação será, e não será uma decisão interlocutória ou não terá uma outra natureza, em que pese a essência de sentença não será, porque a essência de sentença é aquela definida no parágrafo 1º do artigo 203. E isso resolve grandes problemas que nós tínhamos no Código de Processo Civil de 73, porque quando nós íamos ao procedimento especial, havia ali terminologia dizendo a decisão, e havia muito confronto jurisprudencial para saber se aquela decisão proferida no procedimento especial, ela tinha natureza de sentença ou tinha natureza de decisão interlocutória. Agora, me parece, com essa definição e essa equiparação estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 203, não teremos mais este problema de equívoco de nomenclatura sobre uma determinada decisão judicial. Um outro aspecto que eu acho interessante em relação à sentença ou à decisão de uma maneira geral, isso se aplica também à decisão interlocutória e não ao despacho, é que o novo Código de Processo Civil, no artigo 1º ao artigo 12, ele traz as normas fundamentais. Na verdade, ele insere ali alguns princípios e normas fundamentais do processo civil e outros que já estão previstos na Constituição Federal. Me parece isso uma necessidade do processualista, né? Se não estiver no Código de Processo Civil, não basta que esteja na Constituição. Se a Constituição diz, no artigo 93, que toda decisão do Poder Judiciário deve ser fundamentada, por que eu tenho que ter um artigo 11 no Código de Processo Civil dizer toda decisão do Poder Judiciário tem que ser fundamentada? Parece-me que o que não está no Código de Processo Civil, não obstante esteja na Constituição Federal, não está no mundo jurídico. Isso é um resquício mesmo do processualista. Muito bem, o que interessa aqui? Interessa que o juiz, para proferir uma decisão, seja ela sentença ou uma decisão interlocutória, ele, conforme o artigo 9, deverá observar o contraditório prévio, né? Como diz ali, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Muito bem, nós estamos aqui diante do contraditório prévio para que o juiz possa proferir qualquer decisão, seja ela sentença ou interlocutória. A exceção está no parágrafo único, ou seja, no caso de tutela provisória, né, como foi muito bem abordada pela doutora Rogéria há pouco, o juiz não necessitará de utilizar do contraditório prévio quando ele outorga uma tutela provisória de urgência, aí a cautelar ou antecipação de tutela, as hipóteses de tutela de evidência, porque nem todas as tutelas de evidência eu posso conceder liminarmente. Tem tutelas de evidência que eu só vou poder conceder depois de ouvir a parte contrária, pois uma das hipóteses de tutela de evidência é, por exemplo, no caso de abuso de direito de defesa do réu. O abuso de direito de defesa eu só vou constatar depois que eu oportunizar o direito de defesa ao réu. E também quando o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida objetiva no julgador. Ora, essa tutela de evidência, para que se possa considerar uma dúvida objetiva no julgador, eu tenho que primeiro permitir que o réu se manifeste no processo. Então, nessas hipóteses, eu não posso conceder uma decisão, uma tutela de evidência, sem antes oportunizar ao réu a possibilidade de se manifestar no processo. Agora, as outras duas, que não exigem essa essência para a concessão da tutela de evidência, essas sim poderão ser concedidas liminarmente inaudita alterar parte. E também, a terceira hipótese excepcional é a decisão prevista no artigo 701, que trata do mandado da ação monitória. Não preciso outorgar a manifestação do réu para expedir esse mandado de pagamento monitório. Muito bem. Agora, em relação a esta questão, também nós temos o artigo 10, que é outro direito fundamental
trazer, ou norma fundamental do processo civil, que é o caso de o juiz não poderá decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual poderia decidir de ofício. Essa é a questão do princípio de evitar decisões surpresa que o Código de Processo Civil português há muito já prevê expressamente, não só no atual Código de 2013, mas no anterior já previa este princípio de se evitar decisões surpresas. Muito bem, eu quero me ater no âmbito da sentença a esses dois dispositivos, essas duas normas fundamentais: a proibição de proferir decisões sem contraditório prévio e a proibição de expedir decisões com caráter de decisão de surpresa. A Infam, onde eu tive a oportunidade de participar de alguns desses trabalhos da Infam, um pouco antes da vigência do novo Código de Processo Civil, foi feita uma reunião na Escola Nacional de Formação da Magistratura, onde participaram juízes estaduais, juízes federais, e lá foram tirados alguns enunciados. E o primeiro enunciado da Infam diz, que é o primeiro enunciado logo abaixo: entende-se por fundamento referido no artigo 10 o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Eu sou magistrado. A Infam, quando elaborou o enunciado, só tinha magistrado, não há dúvida, não tinha outro profissional de direito. Agora, eu questiono esse enunciado número 1 da Infam, porque o artigo 10, ele diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, portanto ele não pode prolatar uma sentença com base em fundamento ao qual, a respeito do qual não se tenha dado oportunidade às partes. E a Infam, no enunciado 1, entende-se por fundamento, referido ao artigo 10, o substrato fático que orienta o pedido. Ora, o substrato fático não pode ser alterado. Ele é a causa de pedir que está no âmbito do princípio dispositivo. Como é que eu posso alterar o substrato fático para, então, aplicar o artigo 10 do novo Código de Processo Civil? O único fundamento do artigo 10 é o substrato jurídico. Dou um exemplo. A parte no âmbito do direito tributário está discutindo a questão com base no Código Tributário Nacional. Por exemplo, uma CPMF, se ela for reinstituída, onde a parte discute que não há, no seu caso, a hipótese de incidência, ou a movimentação financeira não está dentro do âmbito do fato gerador. Estão apenas discutindo essa questão no âmbito jurídico do Código Tributário Nacional. O juiz, ao analisar a questão, observa que ali está no âmbito do princípio, ou no âmbito de uma norma inconstitucional. E ele vai então analisar a questão não sobre o âmbito do Código Tributário Nacional, mas sobre a questão da constitucionalidade, sobre o substrato jurídico. Ele modifica o substrato jurídico. Nessa hipótese, as partes não tiveram oportunidade de discutir a questão no âmbito constitucional. Por isso, tem que se abrir oportunidade às partes para discutir a questão da constitucionalidade da norma, uma vez porque o juiz pode conhecer de ofício a questão da constitucionalidade da norma, no âmbito difuso, do controle difuso. Assim, me preocupa muito esse enunciado número 10, quando diz que o enquadramento é fático e não jurídico. Quando me parece que a finalidade do artigo 10 para evitar decisão surpresa, aliás, como é no Código de Processo Civil português, é a questão sobre o âmbito jurídico. O segundo enunciado, no âmbito da sentença, e que foi tirado da Infam, diz que não ofende a regra do contraditório do artigo 10, o pronunciamento jurisdicional que invoca um princípio, quando a regra jurídica aplicada, já debatida no curso do processo, é emanação daquele princípio. Pense nessa seguinte hipótese: uma questão de direito eleitoral. Código Eleitoral, no âmbito do direito eleitoral, se aplica a disposição do Código de Processo Civil, se conta, no qual a contagem do prazo é em dias úteis. A discussão no âmbito de aplicação dos dias úteis
no direito eleitoral é uma questão de direito intertemporal, né? Ou melhor dizendo, não questão de direito intertemporal, mas a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em relação ao direito eleitoral. Muito bem, as partes estão discutindo apenas a questão de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. O juiz, ao proferir a sentença ou analisar a questão para decidir, ele observa, não, mas aí nós estamos talvez discutindo no âmbito do princípio do contraditório, de maior amplitude para que as partes possam se manifestar no contraditório, e ele começa a direcionar o fundamento da sua decisão não mais numa questão infraconstitucional de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao direito eleitoral, mas sim ao âmbito da Constituição, no princípio do contraditório. Então me parece que eu ponho em xeque também esse enunciado número 2 da Infam, se neste caso o juiz não é obrigado a abrir oportunidade às partes para se manifestar sobre esse novo foco jurídico que ele está trazendo para o processo, em que em nenhum momento as partes se manifestaram sobre a questão da constitucionalidade. O enunciado 3 da Infam: é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Isso aí é chovendo molhado, não é verdade? Isso é óbvio. Por que o juiz vai abrir oportunidade à manifestação das partes para evitar uma decisão surpresa, se não vai influenciar em nada, se ele não vai utilizar esses argumentos no âmbito da decisão, seja ela sentença ou decisão interlocutória? Me parece que esse enunciado é o óbvio. O enunciado 4 da Infam: na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no artigo 10, parte final do Código de Processo Civil 2015. Significa dizer que, se o juiz de direito da comarca de Maringá vai se manifestar no processo, alegando sua incompetência absoluta em razão da matéria, e portanto irá remeter o processo a outro juiz de direito da comarca de Maringá, que entenda que ele é que deve conhecer sobre aquela matéria, portanto ele está na competência absoluta, como que não haverá decisão surpresa, se em nenhum momento o autor, ou se depois de contestado pelo réu, o réu se manifestou sobre a questão da incompetência absoluta do juízo. Traz um novo argumento, um novo fundamento jurídico no âmbito do processo. E digo mais, esta questão de competência, ela não está apenas vinculada a uma normatização infraconstitucional. A questão da competência para análise do processo é uma questão do juiz natural. Então, como que as partes não terão o direito de se manifestar sobre essa nova perspectiva do magistrado que está observando que a sua competência ou não é absoluta para conhecer daquela questão e, portanto, é de um outro colega que está em outra vara, pode ser no âmbito da mesma comarca. Então, me parece que, em razão do direito fundamental das partes ao juiz natural, o juiz, se não foi discutido, evidentemente, claro que se isso já foi discutido no processo, não há por que abrir oportunidade do artigo 10 do novo Código de Processo Civil, porque está suprida a necessidade de se evitar decisão surpresa. Mas como o juiz está conhecendo de ofício disso, me parece que esse enunciado da Infam também deve ser avaliado com muito cuidado. O artigo 5º, que também trata da questão sobre a sentença e aprovação de sentença e decisões de uma maneira geral. Não viola o artigo 10, a decisão com base em elementos de fato documentado nos autos sobre o contraditório. Esta, eu volto a dar o mesmo exemplo da CPMF. Não viola o artigo 10 do CPC 2015, a decisão com base em elementos de fato documentado nos autos sobre o contraditório. A parte vem discutindo que não deve pagar o CPMF, ela aprova o recolhimento sob a alegação de que não houve fato gerador ou porque não há incidência do tributo.
O elemento de fato está comprovado, o recolhimento do tributo. E o juiz sai dessa argumentação infraconstitucional do Código Tributário Nacional e vai para o âmbito constitucional e trata da questão da inconstitucionalidade. Então, esse enunciado número 5 também tem que ser analisado com cuidado, porque me parece que ele não pode dar essa abrangência que pretende dar quando ele foi elaborado na reunião da IFAM. O enunciado número 6. Não constitui julgamento surpreso lastreados em fundamento jurídico, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório. A mesma coisa. Se o fundamento jurídico é um, Código Tributário Nacional, e eu passo para fundamento jurídico outro, que é a Constituição Federal, evidentemente que eu tenho que observar o artigo 10, eu tenho que oportunizar as partes para se manifestar sobre esse novo fundamento que eu trago ao processo. Muito bem. Feitas essas considerações referentes às normas fundamentais do Código de Processo Civil, que devem ser observadas pelo magistrado quando da prolação de uma sentença ou quando da prolação de uma decisão interlocutória, eu gostaria de observar aos senhores, pontuar algumas questões referentes à prolação da sentença agora, seja ela sem resolução de mérito e com resolução de mérito. Sempre estabelecendo que o fim da sentença não é a extinção do processo, mas sim o fim da sentença é a extinção de uma fase cognitiva do procedimento comum. Se nós formos para o artigo 485 do novo CPC, ele vai tratar das hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito quando ele prolatar a sentença. E o inciso 1 diz, quando indeferir a petição inicial. Claro que quando esse dispositivo fala que o juiz proferirá uma sentença, quando, sem resolução do mérito, quando ele indeferir a petição inicial, nós temos que analisar essa perspectiva em dois momentos. Porque nós temos o primeiro momento em que o juiz indefere de plano, em status assertionis, a petição inicial. Aí me parece que se enquadra perfeitamente esse inciso 1 do artigo 485. Porém, quando o juiz, depois da instrução do processo, depois de triangularizada a relação jurídica processual, ele já está lá ao final para definir a sua descendência, ele sim reconhece um equívoco, uma falha da petição inicial, não me parece que o fundamento jurídico seja agora o inciso 1 do artigo 485. Ele não vai definir uma petição inicial ao final do processo, quando já houve instrução, quando já passou a fase de saneamento. Aí me parece que ele tem que ir para outro inciso no âmbito da extinção do processo em resolução do mérito, e no caso é a falta dos pressupostos de validade para a manutenção do processo e seu desenvolvimento. O inciso 6º do 485, o juiz não resolverá o mérito se verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Não fala mais em possibilidade jurídica do pedido. Portanto, a possibilidade jurídica do pedido deixou, e como já há muito tempo vinha assim sendo definido por parte da jurisprudência, de uma boa jurisprudência, em que a possibilidade jurídica do pedido jamais foi uma condição de análise do mérito do pedido ou uma condição da ação. E, portanto, as únicas hipóteses de condição da ação que nós temos é a legitimidade ou interesse processual. O artigo 485, inciso 2 e 3, diz que o juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de um ano, por negligência das partes, não da parte, mas de ambas as partes, e por não promover os atos de diligência que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. A grande questão, a necessidade de intimação das partes ou do autor antes de proferir a extinção sem resolução do mérito, sim, há previsão expressa dessa intimação para essas duas hipóteses. Outro aspecto, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Quer dizer, o abandono da causa não poderá ser declarada através de uma sentença sem resolução de mérito, sem que oportunize ao réu ou sem que o réu peça essa extinção do processo por base do abandono. Agora, evidentemente que isso
ocorre quando o réu já participa do processo. Porque se o réu não participa do processo e o juiz constata o abandono antes da angularização do processo, não há necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo. Um aspecto importante: poderá ser renovada a demanda? Sim. Só que, no caso de abandono do processo por mais de um ano pelas partes, haverá necessidade somente de pagamento das custas rateadas, não de honorários de advogado. Já se o abandono do processo ocorrer por culpa do autor, aí neste caso ele poderá renovar a demanda, mas pagará as custas e os honorários como é hoje, como era no âmbito do Código de Processo Civil de 73. Haverá a possibilidade de apelação contra a decisão que não resolver o mérito, ou seja, a decisão que extinguir o processo sem... não tem extinção do processo. A decisão que extinguir a fase cognitiva do procedimento comum ou aquelas decisões de procedimentos especiais, haverá o recurso de apelação, podendo o juiz se retratar no prazo de 5 dias. Interessante, ele prolata uma sentença final e extingue o processo, por qualquer das hipóteses elencadas no artigo 485. E a parte apela, ele se retrata e prolata uma decisão de mérito. Sai de uma decisão sem julgamento de mérito e no ato seguinte prolata uma decisão de mérito se ele se retratar. O artigo 487, ele vai tratar da decisão com mérito. A sentença que será proferida com mérito. Haverá a resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido na ação ou na reconvenção. Na verdade, não é acolher ou rejeitar o pedido na ação, acolher ou rejeitar o pedido da demanda, né? Porque na ação não há pedido. Onde há um pedido, um elemento em que o pedido se configura como elemento é na demanda e não na ação. Interessante afirmar que a reconvenção, ela é reinserida no novo Código de Processo Civil, na última fase em que se discute o Código, lá no Senado, porque a reconvenção tinha sido extinta. Passou praticamente toda a discussão do novo CPC com a extinção da reconvenção. Tudo estava no âmbito do pedido contraposto. Ela é reincorporada ao novo Código de Processo Civil ao apagar das luzes, quando a questão foi decidida no Senado Federal, e daí se insere novamente a reconvenção no novo CPC. E o artigo 487 ainda diz: haverá resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou prescrição. De ofício. Se é de ofício, ele constata a prescrição, sem que a questão da prescrição e decadência tenha sido discutida no âmbito do processo, é decisão surpresa, ele tem que abrir às partes a oportunidade de se manifestar sobre a prescrição e decadência. Eu, como juiz da vara da execução fiscal, antes do novo CPC, muitas vezes declarei contra a Fazenda Pública a prescrição da demanda, né, a prescrição da pretensão de executividade do crédito tributário, observando que entre a data do vencimento e a propositura da demanda já tinha transcorrido o prazo de 5 dias. A Fazenda vem e apela e me traz documentos dizendo que a parte tinha feito um parcelamento ou tinha feito algum pedido em que suspendia a prescrição. O processo subiu ao tribunal, o tribunal tinha que reformar a minha decisão porque não havia prescrição e retornava para eu prosseguir com a execução fiscal. Então percebo bem, é ótimo, é muito salutar permitir que as partes se manifestem sobre algo que nós magistrados estamos percebendo de ofício. Isso não atrasa, isso nos traz, isso nos tira um equívoco. Porque nós não podemos ter, eu acho que esse foi o receio dos magistrados da infância, receio de que o nosso convencimento seja contestado antes da nossa decisão. Porque é muito mais salutar e muito mais confortável para nós magistrados quando o nosso convencimento é contestado depois que eu assinei a decisão. Mas todos nós, seres humanos, nós ficamos um pouco incomodados com a contestação ou contra-argumentação antes da decisão. Mas é o contrário, eu acho isso muito salutar.
porque isso pode reforçar a minha convicção, porque os argumentos são falhos, ou fazer com que eu mude de trajetória, porque os argumentos são muito fortes, e aquela matéria de ofício que eu estava trazendo, matéria jurídica, não tinha razão de ser. A exceção que nós temos, onde não há necessidade, é no artigo 332, parágrafo 1º, quando o juiz, ao reconhecer a prescrição e a decadência, ele declara a improcedência liminar do pedido. Claro que aí não há citação do réu e, portanto, não há necessidade de uma manifestação do réu sobre a questão. A dúvida é, o dispositivo dá, o juiz poderá declarar a improcedência liminarmente do pedido. Muito bem, mas o artigo 10 diz, o juiz não poderá proferir qualquer decisão sem que a parte se manifeste sobre novo fundamento jurídico. Liminarmente quer dizer sem ouvir o réu, mas não significa dizer sem ouvir o autor. Quando eu digo de forma liminar, é inaudita altera para, a parte contrária, mas não o autor, porque eu vou surpreender o autor com uma decisão de prescrição ou decadência em que em nenhum momento essa questão foi trazida no âmbito da relação jurídica processual. Esse dispositivo, continuando no artigo 487, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, homologar a transação, homologar a renúncia à pretensão formulada na ação, ou pretensão formulada na ação, não, na demanda, né? Ou na reconvenção. Vejam bem, eu tinha o costume, pelo Código 73, quando a parte reconhecia, a parte reconhecia a procedência do pedido, eu julgava procedente o pedido formulado na demanda em razão do reconhecimento do pedido. Ou quando o autor, ele renunciava à pretensão formulada de direito material na demanda, eu também, diante daquela renúncia, julgava improcedente o pedido em razão da renúncia do autor ao direito de circundação. O novo Código de Processo Civil agora muda essa perspectiva. Se eu continuar fazendo assim, estarei equivocado. Porque agora, pelo novo CPC, o juiz somente homologará. Não ingressará em questão nenhuma sobre a renúncia ou sobre o reconhecimento do pedido. Apenas prolata uma decisão homologatória. Assim como no Código de 73, nós fazíamos com a transação. Muito bem. Prolata uma decisão homologatória. E transitada e julgada essa decisão homologatória, porque é com resolução de mérito, qual a forma de desconstituí-la? Rescisória? Não. Será a ação anulatória e não a rescisória. Por quê? Porque ela não está mais no âmbito da perspectiva do Código 73, mas sim ela se insere no âmbito de uma decisão homologatória, e o Código é expresso. Toda disponibilidade de direito feita pelas partes e homologada pelo juiz, a forma de sua constituição é através da ação anulatória e não através da ação rescisória. Isso está no capítulo da ação rescisória. E indo para os finalmente, encerrar, espero que eu esteja dentro do tempo que me foi incumbido de 30 minutos, eu queria apenas tratar dois aspectos em relação à coisa julgada. Dois aspectos importantes. O artigo 356 do novo CPC, ele diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. A indagação é: qual a natureza jurídica da decisão proferida no artigo 356 do novo CPC? É uma sentença? Porque o juiz julga parcialmente o mérito. Qual a definição de sentença pelo novo CPC? Sentença é o ato pelo qual o juiz, com ou sem resolução de mérito, extingue a fase cognitiva
do procedimento comum. Então, portanto, há necessidade da extinção integral da fase cognitiva. Aqui o juiz não está extinguindo a fase cognitiva na sua integralidade. Ele está extinguindo-a de forma parcial, porque ele está julgando o mérito de forma parcial. Essa decisão não tem natureza de sentença. É uma decisão interlocutória, em que o juiz julga o mérito. E o recurso contra ela é agravo de instrumento. Está lá, no artigo 1015, inciso 1 ou 2 do novo CPC, que diz que caberá agravo de instrumento contra a decisão que decidir o mérito. Essa é uma das decisões que decide o mérito. É a decisão parcial de mérito. Não tem natureza de sentença. Tem natureza de decisão interlocutória. Porém, faz coisa julgada material. Faz coisa julgada material. Nesse aspecto, ela poderá ser desconstituída através da ação rescisória. E o prazo de 2 anos para a ação rescisória conta-se da última decisão prolatada no processo. E por fim, encerrando, talvez a minha enfadonha exposição sobre o novo Código de Processo Civil, o artigo 975. Não é bem o 975, ele fala sobre o prazo da ação rescisória. O prazo da ação rescisória é de 2 anos contado da última decisão proferida no processo. Mas há uma exceção importante, uma exceção importante no novo Código de Processo Civil, quando ele trata da impugnação. E quando ele diz que na impugnação poderá ser alegada a inexigibilidade da obrigação quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da norma que embasou a decisão exequenda. Se essa decisão do Supremo Tribunal Federal for proferida antes do trânsito julgado da decisão exequenda, o devedor poderá, na impugnação do cumprimento de sentença, alegar a inexigibilidade da obrigação em razão da decisão do Supremo, em controle difuso. Não precisa ser em controle concentrado. Agora, se a decisão do Supremo Tribunal Federal for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, o devedor não poderá mais alegar a inexigibilidade da obrigação com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela foi a posteriori do trânsito em julgado da decisão exequenda. Ocorre que o devedor poderá entrar com a rescisória, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que aí é a exceção da contagem do prazo da rescisória. A contagem do prazo da rescisória é de 2 anos, contado da decisão exequenda, ou da última decisão proferida no processo. Nesta hipótese do Supremo Tribunal Federal, o prazo da decisória contar-se-á de 2 anos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez eu agradeço a gentileza do convite formulado pelo meu amigo José Laurindo. Espero ter ficado dentro do tempo que foi programado e agradeço a paciência dos senhores. Muito obrigado.